É. Em primeiro lugar, eu quero permissão da comunidade, vida e oração, cidadão infinito, para dizer que o meu lugar era lá. Lá não era o lugar dele, era o meu. Ele assumiu por misericórdia, porque não fez mal algum. Por isso, eu terei eterna gratidão, estarei inteiramente de corpo e alma disponível 48 horas por dia a serviço dele, através dos irmãos. Segundo lugar, quando a gente era piazinho, o pai dizia assim para a gente: filho, nunca mande recado, jamais. Você é o recado. Então quem vai falar agora é o nosso recado. Eu fui convidado para falar sobre ali onde está aquelas jovens beltas, né? Aquele substantivo bonito e do outro lado mais um outro. Mas eu vou poupar lá a princípio, porque muitas vezes nós culpamos a juventude que faz a catequese, crisma e companhia, às vezes difícil volta, nós culpamos. Mas eu quero permissão para voltar às origens. Já falamos bastante aqui sobre as origens, mas eu quero ainda voltar para alguma coisa que não ficou bem claro na minha cabeça. Quando Deus projetou no seu coração misericordioso para fazer o mundo, claro que o céu estava tudo feitinho, tudo pronto. E ele criou os seus mensageiros, seus anjos, Miguel, Rafael, Gabriel, e o outro que é menos conhecido porque perdeu o seu nome principal, que era o anjo Lúcifer. Isto não se fala, mas ele está em toda parte. Porém, este anjo, já foi falado, mas eu preciso reforçar algumas coisas, porque eu não entendi bem. Este anjo, ele quis se igualar a Deus. Então, ele abriu a porta de todos os males do mundo, todos os males do mundo. Ele abriu com a porta da desobediência. Como ele desobedeceu, o Senhor chamou os seus auxiliares, Miguel, Gabriel e Rafael, entregou a cada um uma espada de fogo e disse: expulsam-o daqui. E aí, segundo a Bíblia, nos afirma que houve uma batalha. Então eu vou buscar o começo para dizer que ele não é fácil. E ele ganhou como presente bastante poderes. E o Senhor mandou expulsar, mas não tirou os poderes, ele continua. Ele só vai devolver no dia do juízo final. Então houve uma batalha, quanto tempo não resiste, mas foi uma batalha. Então o que acontece? Ele foi jogado, correu um pouco agora para o Novo Testamento, para dizer que ele esteve no céu e foi jogado, porque o próprio Jesus disse ao discípulo: eu vi Satanás cair do céu como um raio, um relâmpago. Chegando aqui na terra, encontrou nossos pais um jardim belíssimo, com tudo que se tinha direito, e ele tinha perdido. Ele pensou: agora eu vou estragar toda a obra do Criador. Eu perdi, mas vou estragar o que posso. Então ali já foi falado. Mas eu quero fazer mais uma averiguação para a gente ter na mente, para a gente não culpar somente as ramas, as flores, mas ver o que veio, a raiz axial, onde é que está o tronco. Tá? Ali o que é que ele fez? Ele simplesmente usou a sua arma de mentira. E muitas vezes, em algumas pregações, ou mesmo em algumas palestras, a gente sempre joga a culpa lá onde está a indiferença ou a dona preguiça. Hoje eu vou falar sobre a dona preguiça e o senhor enfado. Tá? Mas eu vou poupar um pouco, eu vou trazer primeiro as consequências, porque que chegamos a esses atributos indesejáveis. Pois bem, ele se aliou ao animal mais inteligente que Deus tinha criado, segundo a Bíblia, e disse: olha, você vai ser me auxiliar.
vamos modificar. Hoje, ele inverteu a verdade com a mentira. O Senhor disse, vocês têm tudo de vocês, mas ali vocês não precisam mexer. E ele veio com as suas certezas, disse, aqui é tudo bonito, é tudo de vocês, tudo, mas tudo mesmo, só uma coisa, não, é diferente. E quando a gente vai observar a Bíblia, nunca mais a gente vai culpar, nem Adão nem Eva, nossos pais. Sabe por quê? Porque quando a nossa querida mãe foi interrogada por que fez isso, qual foi o verbo que ela usou? A serpente me enganou. A serpente me enganou. E para que hoje a serpente não nos engane, nós precisamos ficar de olhos bem abertos e usar muito a prudência bíblica. A serpente me enganou. Ela foi enganada. Ela foi enganada. Ela pensou que era verdade, foi enganada. Bom, daí já foi falado que veio então o primeiro fratricídio. O primeiro fratricídio veio exatamente através que quando, vejo bem, antes era Lúcifer, o anjo da luz. Depois passou o anjo das trevas, chamado príncipe das trevas. E ali ele recebeu o nome de Satanás. Quando Jesus disse, eu vi o Satanás cair do céu como raio. E também, lá no mundo da tentação, ele disse, afasta-te de mim, Satanás. Então, ele passou a ser o Satanás. Bom, agora, nós vamos deixar um pouco ali e vamos caminhar mais um pouco para frente, para que a gente vai chegar até nos ramos. Quando Deus criou o mundo, nós sabemos, ele nunca carimbava na primeira. Terminava uma parte e ele tirava uma parte do dia para contemplar. Olha o verbo, contemplar. E aí ele jogava para o superlativo. Ele via que tudo era muito bom. Aí ele abençoava. Tá? Bom, eu quero, dentro desse jardim e desse muito bom, abençoado, eu acabei de chegar quando o senhor João me chamou para participar. Eu estava no coração da Amazônia com um grupo de amigos daqui de Santa Cruz fazendo missões. No final de 23, durante 4 meses, alguém jogou fogo lá na floresta, e lá a floresta fica, o sol é muito quente, como a gasolina. Foram 3 meses de lago de fogo, anaconda, crocodilo, onça, tudo que tinha pela frente. Até os gaviões não suportavam, porque imagina você voar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não tem onde sentar, você cai no fogo. Agora pense bem comigo. O amor de Deus que fez esse planeta, essa casa com tanto carinho, será que ele fica feliz, o seu coração, de ver o que nós estamos fazendo com a natureza? Portanto, me permite dizer uma coisa, o nosso amor, lamsa, calma. O nosso amor, para ser completo, ele tem que ser tridimensional, senão não é verdadeiro. Criador, criação, criatura. Eu aprendi assim, vejo a presença de Deus em toda a sua criação, nas suas criaturas. E agora, Senhor João, me permite dizer uma coisa. O Senhor criou o seu jardim e alguém que é pronome definido, Jesus nunca nomeou ninguém. Nunca. Ele dizia um certo homem, uma certa mulher, uma certa cidade, um certo dia, um certo rei, num certo lugar. Mas nunca nomeava, também não nomeou ninguém. Uma certa pessoa plantou roseiras ao redor do jardim do seu João. As minhas amigas formiguinhas, não tendo alimento no outro lugar, vieram comer as folhinhas. Alguém, pronome definido, pegou um aspirador, lá com, não me interessa o que tinha ali dentro, foi nas formiguinhas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente se dar por conta que se uma formiga comer uma folha da minha roseira, eu vou lá e castigo a formiga. E Deus, nós colocamos fogo no mundo, tornamos o mundo, e quando o mundo foi feito, por isso eu digo, nosso amor deve ser tridimensional. Em primeiro lugar, amar a Deus, todo o coração, com toda a força, com toda a mente. Segundo,
o verbo bíblico cultivar, zelar e preservar a natureza, amar o próximo e as criaturas. Senão, nós podemos rezar, fazer bonito, mas na hora da prestação de contas vai aparecer. Então, vejo bem, São Francisco me fez advogado da biodiversidade. Ele me fez. Portanto, dentro do espaço sideral, eu defendo de um colibri até uma águia real. Isso já foi fazer muitos anos. No espaço sólido terrestre, eu defendo de uma formiga até um elefante. E vou dizer por quê. No espaço sólido, ou melhor, líquido, na marinha, eu defendo de uma piava até a baleia. Porque são todos criaturas de Deus. Nasceram livres, têm direito de viver. Claro, quando se trata de alimentação é outra coisa, mas para vigiar não. Nós vamos prestar conta do que nós fazemos de maldade com a natureza ou com as criaturas, porque nós devemos ver Deus em cada criatura, tá? Agora, me permito, já falei um pouco sobre a nossa casa comum, como nós devemos ir lá, pensando nos outros, não nunca nós primeiro, saltar na água, nos purificar, e os outros podem ficar lá 38 anos, 100 anos, 200 anos, tá? Agora, nós vamos nos aproximar um pouco. Mas antes ainda, eu quero falar sobre a renúncia. A renúncia. Porque nós já falamos bastante, mas eu creio que ainda se pode fazer um pouco mais. Em primeiro lugar, o pai chama, o chamar é do pai. Aliás, melhor, o pai escolhe, a escolha é do pai. O chamado é do filho e passa uma noite em oração para chamá-lo. E o envio é do Espírito Santo. Então o pai sabe, porque ele escolhe como escolhe. E o filho não questionou, só chamou e o Espírito enviou. Nós estamos falando na renúncia. A renúncia, ela já foi dita por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Depois que ele tinha os seus discípulos, multidões iam atrás dele. Então ele viu que estava todo mundo interessado, ele disse assim, olhe bem, no meu dicionário biológico não existe a expressão tem que. O nosso tem que afastou muita gente. Não tem que. Tá? Eu não vou dizer mais, porque você sabe, tem que fazer assim, não tem nada. Olha o que é, olha a educação do nosso Salvador. Ele usou um pronome que eu chamaria de condicional. Se alguém quiser me seguir, 3 critérios apenas. Se alguém quiser me seguir, primeiro, já falamos, renuncie a si mesmo. Significa eu não me pertenço mais, eu pertenço a ele. Me renunciei, muito bem. Agora, segundo, tome a sua cruz a cada dia. Tome a sua cruz a cada dia, todo dia, tome a sua cruz. Por que ter respeito humano usar uma cruz? Para não acharem que eu sou cristão? Que eu sou católico? No cemitério eu posso usar uma cruz. Porque eu não estou vendo, enquanto eu estou, não posso. Algumas pessoas têm respeito, mas não usam para não ser identificado quem ele é, tá bom? Segundo, vem atrás de mim. Por quê? Porque ele é o único caminho. Se eu for na frente, eu posso errar o caminho. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. E ainda me perguntaram por que muitas vezes as pessoas gostariam tanto de seguir até o fim e não conseguem. Bom, a resposta está com ele. Um dia alguém disse, Senhor, eu te sigo até o fim do mundo. Aonde queres que for, eu vou junto. Ele disse, olha, está vendo aquelas raposas? Sim, senhor, elas têm em casa, vai com elas. Tá vendo os passarinhos tem ninho, tá? Não deu certo. A outra ele passou, vem você comigo. Ele disse, não, meu pai acabou de morrer. Ele disse, não, senhor, deixa os mortos enterrar seus mortos, vai fazer o que eu te mandei. Tá? Então, esta é a maneira com que, para ser discípulo do Senhor, nós renunciamos durante essa semana tudo que tinha em casa para estar aqui, tá? Agora, nós vamos falar um pouco sobre aquela expressão. Me lembro que quando a gente faz a primeira comunhão, não é, a gente pergunta à juventude que vai fazer a primeira comunhão, se é crisma é o bispo, se é comunhão é o sacerdote. Crianças,
Promete renunciar à preguiça? Promete, sim, senhor. Nós cobramos da criança. Amém, sim, senhor. Aliás, tem coisa que a gente ouve e faz de conta que não ouve, tá? Agora ali, aquela jovem, ela está acorrentada, ela não tem culpa, ela está acorrentada. Porque aquele substantivo chamado dona preguiça, exatamente é o afastamento do decálogo, dos mandamentos de Deus. A gente vai se afastando e vai outra coisa que me permito dizer a vocês, uma coisa que nos afasta também, são as desculpas. Um dia Jesus fez um banquete e mandou convidar todos, o grande. Era o melhor banquete com a melhor iguaria daquele tempo. Ali os discípulos chegaram e falaram, eu sinto muito, acabei de comprar uma propriedade, eu tenho que ver quantos metros quadrados. Não posso? Tem muita gente que está aí, vai, chama os outros. O outro disse, olha, a minha noiva está me esperando no altar. Se eu não for, ela me deixa. Eu não posso seguir o Senhor. O terceiro tinha outra desculpa. O Senhor disse, então, vai pelos atalhos, me traz aqui, pobres, cegos, coxos e aleijados, meu banquete tem que ficar cheio. O que foi que o dono da festa disse? Eu prometo, eles não, de junto a arrebiado, negação, não provarão da minha ceia. Que o Senhor também sente e fez todo o seu sacrifício. Então, gente, alguma renúncia tem que ser feita, tá? E ali, o que acontece? A gente vai se desconectando, e uma das coisas, eu peço que o meu irmão ali me controle o tempo, porque o tempo não é muito grande e eu não vou olhar para o relógio, porque agora eu quero olhar para vocês. Obrigado. Então é o seguinte, para concluir, nós dizemos o seguinte, promete não ter preguiça, prometo. Promete não mentir, prometo. Você sabe que a gente corre o risco de mentir de uma vez por dia? Podemos mentir de uma até 2 vezes por dia. Sabe por quê? Você pode amanhã ir participar. Não tenho tempo. Você já viu uma mentira maior? Eu nunca vi. Você nunca vai ter tempo. Ninguém tem tempo. O tempo é de Deus. É um empréstimo. O tempo ele doou, diácono, para você administrar. Ele não é seu? É de Deus. E a gente diz que não tem tempo, mas vocês já se deram por conta que a gente é uma inverdade? O tempo não é nosso. A senhora acha que o tempo é nosso? Não é nosso. O tempo é de Deus. Quando nascemos, ele resistia e nós vamos ser transferidos para o 2º andar e ele continua. É só administrá-lo. Então, com essa falta de tempo, os minutos estão chegando, mas eu vou dizer ali uma coisa. Não é uma historinha, mas é verídico. Um dia, posso contar rapidinho, o capeta estava perdendo gente. E aí ele chamou os mais espertos, né, para pescar as almas e mandou. E tinha um capeta pequenininho. Eu quero ir também pescar gente. Não, você não sabe pescar gente, mas claro que eu sei. Aí não deixaram, mas depois ele chorou bastante, disse, não, deixa ele, não vai pescar nada mesmo, eles saíram. Depois de um tempo, os especialistas em alma voltaram com quase nada. E cadê o pequeno? Se perdeu no planeta. Depois de um tempo ele chegou, a procissão não terminava de cumprida. Maior do que a nossa que nós fizemos. Capetinha. Mas era gente que não acabava mais. E aí queriam saber o segredo, ele não fez nada. Não, mas não é possível seguir, não fiz nada. Mas não te lembra de alguma coisa? E ele pensou, não, a única coisa que eu disse foi o seguinte, deixa para amanhã. Você deixa para amanhã, ele te pesca, ó, a preguiça. Não vou também deixar para amanhã. Então, gente, o senhor infardo e a dona preguiça são atributos que são derivados do pecado. E o pecado entrou, a porta do pecado foi a desobediência. Portanto, nós queremos pedir a São Miguel Arcanjo, queremos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Mãe, a São José, que nos ajude, que nós nunca emprestemos e nem cedemos uma janela para que nem a dona preguiça e nem o senhor enfado faça morada na nossa vida pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
e sua mãe Maria Santíssima, e seu castíssimo castíssimo esposo São José, Obrigado.